Bom dia a todos, paz, todos os irmãos. Muito feliz por estar aqui e muito feliz por ver uma igreja com uma iniciativa tão importante como essa na área dos estudos bíblicos, dos estudos teológicos. Eu acho que quando eu me converti, eu adoraria ter tido uma oportunidade como essa. Então, eu tive que trilhar caminhos um pouco mais complexos para chegar até aqui. E a minha jornada com a Bíblia faz um pouco, parte da minha fala hoje. Então a minha fala, ela é muito relacionada a essa minha experiência com a Bíblia e do porquê que eu cheguei nos estudos bíblicos e como isso impacta a minha vida e também o meu ministério. Então anotei algumas coisas aqui para não me esquecer, mas assim, como o Robson muito bem falou, somos todos cristãos aqui. Todos nós consideramos o texto bíblico e a minha própria conversão foi por meio da leitura da Bíblia. Então, tenho esse carinho e essa consideração pelo texto bíblico e creio, portanto, que ela tem muito para falar conosco, né? Ela é o que nos dirige como cristãos, como igreja, mas com o tempo surgiu a necessidade de entender melhor o que ela dizia. Nós precisamos ser honestos de que nem tudo que está ali é tão simples de se compreender. Isso foi me levando a uma jornada de estudo, que logo depois, então, da minha conversão, eu me matriculei num seminário, e num seminário denominacional. E a realidade de um seminário denominacional é um pouco diferente de uma faculdade teológica. Então, tudo ali é um pouco mais voltado para a própria visão, né, do seminário. Então, eu passei a ter contato principalmente com doutrinas, né? Você tem uma visão um pouco mais apologética, um pouco mais ministerial, um pouco mais voltado para a questão doutrinária. E essa foi a minha primeira formação. E quando eu percebi, eu já estava ali atuando na igreja e lidando com pessoas, né? Ensinando pessoas, aconselhando pessoas, pregando o texto bíblico. E algumas coisas começaram a me incomodar e exigiram um pouco mais de mim. E eu acho que vocês vão se identificar com algumas dessas coisas. Então, por exemplo, eu discipulava jovens para o batismo. E no que consistia esse discipulado para o batismo? Basicamente, a gente tinha um livrinho de regra de fé, de declaração de fé, e a gente repassava esse livro ali com os jovens. Então, o que é Deus, o que é o Espírito Santo, o que é o pecado, o que é o homem. E ali tinha todas essas doutrinas e tinha ali os versículos que correspondiam, que afirmavam essas coisas. E como a igreja pensa a respeito de tal coisa, o que é pecado, o que não é pecado, o que é permitido fazer, o que não é permitido fazer. E estava tudo ali naquele livrinho, e meu trabalho era passar aquilo para os jovens. E com o tempo eu percebi que isso era um tanto maçante para eles. E acho que não se refletia de uma forma muito prática. Eu acho que não gerava aquilo que a gente pode chamar de um discipulado realmente efetivo. Né? Então eu comecei a me questionar se essa forma de lidar com o texto bíblico era a melhor. Né? Se realmente a Bíblia se resume a uma questão do que eu posso ou não posso fazer e de conceitos, porque a relação que a igreja tinha com a gente, né, com aqueles que eram líderes, professores, era justamente essa relação de, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu sei que todo mundo aqui se identifica em algum momento e que eu passei por essa fase também no meu processo, né, com a própria Bíblia. Então, isso me levou ao entendimento de que eu precisava lidar de uma forma diferente com o texto bíblico. E comecei a estudar mais, fiz a faculdade, fui me aprofundando e percebi que a Bíblia era um universo muito mais interessante e muito mais profundo e muito mais complexo do que esse manual de regras e bases doutrinárias que a gente normalmente faz com que ela seja. Então, no seminário, como eu disse, né, no seminário denominacional, eu tive contato mais com aquelas questões doutrinárias. E aí, depois, na faculdade, comecei a ter um pouco mais de contato com as ferramentas dos estudos bíblicos. E cada vez mais eu fui percebendo que eu precisava dessas ferramentas para conseguir lidar com o texto.
né? Eu entendi que a partir do momento que eu ensino pessoas, que eu prego para essas pessoas, que as pessoas me perguntam coisas, eu preciso ter uma responsabilidade com o texto bíblico de como falar isso com as pessoas, de como transportar isso para as realidades das pessoas, para as demandas das pessoas, porque, afinal de contas, muitos dos nossos problemas hoje não estão previstos ali na Bíblia. Então, tem coisa que, se você quiser apenas perguntar o que a Bíblia diz sobre isso, você não vai encontrar uma resposta direta. Então, esse é o processo que me leva, né, a todas essas coisas. E, assim como muitos de vocês, eu também fiz parte, né, como até o Robson mencionou muito bem, dessa cultura antiteológica. Ah, você está estudando muito, cuidado, isso vai, né, mexer com você e tal. Então, a gente ainda tem esses adendos, né? E para tornar isso tudo ainda mais complexo, especificamente na minha vida, e não tem como eu fugir disso, tem o fato de que eu sou mulher. Então, já sou minoria dentro do ambiente teológico, dentro do ambiente, né, de ensino teológico e até mesmo, né, ministerial. Então, passei a, né, tinha essa questão da minha consciência, de que eu precisava entender a Bíblia, de que a Bíblia era muito mais do que aquilo que a gente estava fazendo o uso dela, né, de que as pessoas precisavam se engajar melhor com o texto bíblico, e eu tinha uma responsabilidade nisso. Mas também tinha a questão de como as pessoas usavam a Bíblia para barrar o meu ministério, né? Porque foi uma longa jornada até eu chegar no ministério pastoral, né? De tentarem me convencer de muitas e muitas formas possíveis de que este não era o meu lugar. E passei por algumas comunidades de fé, e eu sempre digo que eu guardo com carinho a experiência de cada uma delas, mas foi necessário uma longa jornada para eu poder exercer o meu ministério por conta de leituras do texto bíblico. Então, isso também me obrigou, né, a lidar com esses textos. Então, eu sempre gosto de dizer que eu amo o Novo Testamento, é a minha área de estudos, eu amo teologia paulina, eu amo evangelhos, mas eu não posso fugir de lidar com a questão das mulheres, porque aonde eu vou, as pessoas vão me questionar a respeito disso. Então, eu tive que aprender a lidar com esses textos. Eu tive que ler mais os textos de Paulo relacionados a mulheres, mais do que o que eu gostaria, né? Eu acho que tem textos mais interessantes até, mas eu preciso dar conta disso por conta da minha própria experiência, da minha própria vivência. Então, comecei a perceber que existem coisas que incomodavam, assim, bastante, né? Então, por exemplo, essa questão de que parece que alguns textos são muito óbvios para algumas pessoas. Eu já recebi, por exemplo, comentário dizendo: não existe nenhuma complexidade em se lidar com 1 Coríntios 11. O texto é muito claro, né? Então, a gente parte, às vezes, desse lugar de que há uma clareza muito grande, e a gente está falando de textos que deixam aí acadêmicos discutindo aí por anos, e é difícil você encontrar até um que concorde plenamente com o outro na sua interpretação, mas, de repente, alguém diz: não, isso é muito simples. 1 Timóteo está dizendo, 1 Timóteo capítulo 2, que as mulheres devem ficar em silêncio, enfim, está claro, está claríssimo, né? Então, essas leituras superficiais, elas são bastante prejudiciais, e não somente leituras superficiais, mas também leituras enviesadas, né? Porque a gente percebe que alguns paradigmas a gente consegue superar e outros não. E por isso que os estudos bíblicos são importantes, porque eles nos dão ferramenta e método. Eu acho que a forma honesta da gente lidar com essas questões dentro da igreja é tendo ferramentas adequadas e tendo método também, né? Para a gente conseguir fugir desses achismos e dessas instrumentalizações. Então, essa questão, né, por exemplo, de textos que são tratados de forma seletiva, e todas essas coisas trouxeram essa preocupação para mim, que me fizeram, então, olhar para o texto dentro das suas complexidades. E aqui uma frase que é muito conhecida, tanto do John Walton como de outros autores que falam a respeito de contexto da Bíblia, é que a gente precisa lidar honestamente com a Bíblia, sabendo que ela é um livro escrito para nós, mas não foi direcionado a nós na sua composição.
e nem para o nosso tempo. Então, nós estamos falando de um livro antigo que tem suas distâncias culturais, linguísticas, de estilo, de narrativa, literárias. Então, há uma série de coisas, de complexidades que a gente precisa levar em conta quando a gente lida com o texto bíblico, e que é justamente a área dos estudos bíblicos que nos ajuda a lidar com isso. Então, por exemplo, eu não consigo falar apropriadamente a respeito destes textos de Paulo sem eu entender o contexto absurdamente complexo das mulheres no primeiro século do Império Romano. Extremamente complexo, extremamente plural também. Esse é um ponto. Eu não consigo lidar com os textos de Paulo sem lidar com as complexidades linguísticas de alguns termos que ele usa, né? Então, existe essa questão a ser considerada, e também existe toda uma recepção desse texto, existe uma questão da transmissão do texto, existe uma questão da tradução do texto que influencia a forma como a gente lê. Então, por exemplo, quando você pega lá em Efésios 5 e você já começa a ler ali, mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos, e já vai um subtítulo ali, sobre as relações no casamento. Esse subtítulo, ele não está no texto original, ele já é fruto de uma interpretação, já é algo que a gente recebe e que já nos direciona na nossa forma de ler o texto, Então, existem uma série de coisas que ajudam a gente, a ler a Bíblia como essa coletânea de livros muito mais complexas do que o que a gente costuma considerar. E essa grande biblioteca, que é formada por uma série de histórias, de poemas, de música, de textos diversos, e até mesmo as leis, e elas estão contidas ali, elas nos são dadas num contexto narrativo. Então, a Bíblia, de fato, não é chata com um manual de regras e nem se presta a isso. Mas ela é a história de todo um povo que se relaciona com Deus, É o fruto desse relacionamento, dessa interação. E hoje ela chega a nós também como povo de Deus, e a grande questão é o que isso significa para mim. Quando eu leio a história daquelas pessoas, de Moisés, de Abraão, de Sara, de Paulo, como eu me conecto com essas pessoas? Como essa história que está lá na Bíblia também se torna a nossa história, apesar de toda essa distância temporal e cultural que a Bíblia nos apresenta. Então, eu acho que os estudos bíblicos, eles nos ajudam, dentro disso, e a entender também, como eu disse, que a Bíblia ela é muito mais complexa, ela é um livro polifônico, Então, são diversos autores, são diversos contextos, são diversas experiências, fora as questões da própria escrita dos livros, que é muito mais complexa do que o que a gente costuma pensar. Você pega Paulo ali escrevendo uma carta, e você tem o papel ali dos colaboradores, do amanuense, e uma série de estudos hoje se pergunta sobre o papel dessas pessoas, até mesmo na redação, o estilo da carta, qual a influência que elas tiveram. Você pega, por exemplo, Romanos, que é considerada a obra-prima de Paulo. A Beverly Gaventa, ela, que é uma das grandes estudiosas de Romanos hoje, ela questiona até mesmo a participação de Febe na própria escrita do texto, porque a gente costuma entender Febe ali como aquela que leva a carta. Mas o levar a carta naquele contexto implica em conhecer a carta, pregar a carta, explicar a carta. Então, isso coloca ela numa outra situação, Então, existe uma série de coisas aí para a gente considerar. Neste processo de escrita, neste processo de transmissão, em como a Bíblia foi lida através do tempo, Então, a gente tem toda uma história de transmissão, de recepção, e como ela chega a nós hoje. Então, por exemplo, estou falando bastante de Paulo, mas é porque é alguém que eu estudo muito. Você pega, por exemplo, Paulo hoje, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso imaginário, ele é tido quase como um teólogo sistemático reformado, que com um grande hiperfoco em salvação e justificação. E quando você começa a estudar Paulo
dentro de outras perspectivas, dentro de outras escolas, você vai perceber que Paulo é muito mais, né, tem muito mais repertório do que um Paulo místico, um Paulo apocalíptico, um Paulo pastor, um Paulo que lida com ética cristã, um Paulo que lida ali com... E aqui eu sei que eu estou numa igreja batista, então eu vou usar outra palavra, mas ele usa com os ritos, né, do batismo e da ceia, ele constrói teologia a partir disso para a sua comunidade. Então, é alguém que está, sim, fazendo uma construção teológica, mas é uma construção teológica no chão da vida. É uma construção teológica que não tem apenas o intuito de informar, mas Paulo está formando comunidades, ele está formando pessoas, ele está lidando com problemas. E eu acho que quando a gente fica apenas nessa visão, né, e importa essa nossa visão para Paulo, a gente perde grande parte daquilo que ele tem realmente para contribuir, né, para a gente como igreja, para até mesmo questões contemporâneas. E também a questão da gente ter respeito pela própria estrutura da Bíblia, né? Então, por exemplo, essas leituras proibitivas, essas leituras estilo texto-prova, elas não fazem jus ao próprio conteúdo da Bíblia. E às vezes a gente, desse afã de querer ser tão correto, de querer ser tão literal, né, a gente se perde em não ler a Bíblia como ela deveria ser lida. E aí, mais uma vez, voltando aqui para Paulo, você pega um Paulo que manda mulheres ficarem em silêncio, em 1 Coríntios 14, em 1 Timóteo, mas que elogia um monte de cooperadoras em Romanos 16 e que afirma em Gálatas 3:28 que em Cristo Jesus todas essas categorias, né, que separam as pessoas, seja o judeu, o gentio, o escravo, o livre, o homem e mulher, elas não têm valor. E sim, essa fala dele tem uma implicação prática para a igreja, que tem gente que vai dizer, é uma fala apenas soteriológica. Não, ela tem uma implicação prática. Tudo em Paulo se reflete numa ética muito do chão da vida. E aí a gente se pergunta, tá, quem é Paulo? Paulo é um cara confuso? Paulo é alguém que diz uma coisa aqui e depois ele volta atrás. Paulo é um cara que está lidando com as complexidades do seu tempo. Paulo é um machista, como um monte de gente às vezes vai dizer, e até, né, existem pessoas que fazem esse tipo de crítica. Então, a gente se percebe que existe uma riqueza muito grande nesses textos que a gente precisa explorar, para que a gente possa tratar isso com propriedade, para que a gente possa tratar isso com responsabilidade. E também superar algumas coisas, né? Como eu disse, superar esse olhar um pouco seletivo. Então, por exemplo, tem uma fala da Cynthia Festival, uma observação que ela faz, uma estudiosa também de Paulo, que é bem interessante, que ela diz, por exemplo, com relação à escravidão. Isso é algo que a gente já superou como igreja. Hoje todo mundo sabe, né, que, por exemplo, utilizar-se da Bíblia para ser a favor da escravidão é algo que é errado, e isso é algo que já foi superado, ou pelo menos espera-se que foi superado em quase todas as pessoas. A gente sabe de um ou outro aí que talvez não. Mas, no geral, é algo que a gente já superou. A grande pergunta é, por que a gente não consegue fazer esse mesmo movimento, que é um movimento ético e interpretativo, quando o assunto são as mulheres, por exemplo, né, na carta de Paulo, né, porque que em alguns assuntos a gente consegue avançar, em outros a gente não consegue. Então, eu acho que o método também nos ajuda a vencer essas disparidades, essas incongruências, né? E aí, só fechando, né, essa questão toda de Paulo, né? Paulo era alguém, como eu disse, no chão da vida, e o F.F. Bruce, que era um estudioso de Paulo, e que eu acho que ele até para a época dele era bem assim adiantado, ele fala que Paulo se reviraria no caixão se soubesse o que estamos fazendo com as cartas dele, transformando elas em lei. Então, eu acho que a gente ler a Bíblia com essa profundidade, com esse olhar, é um respeito pelo texto bíblico. É um respeito pela intenção dos próprios autores e pessoas envolvidas na formação do texto e naquilo que o texto intencionava, né, causar ali, né, gerar nas suas comunidades, que é sempre voltado para uma ética do reino,
para uma vida de discipulado, para uma espiritualidade saudável. Então, aqui fazendo um fechamento de tudo isso, dessa minha história com a Bíblia, de por que os estudos bíblicos são importantes, de por que eu continuo estudando e por que eu acho tão importante ser uma pastora teóloga, é que eu acho que, ao lidar com a Bíblia, nós precisamos de responsabilidade, nós estamos lidando com questões sérias que envolvem as vidas das pessoas, nós precisamos deste conhecimento e nós precisamos fazer com que as pessoas se envolvam com a Bíblia de uma forma que realmente aquilo faça sentido, né? Que aquilo realmente gere discipulado, gere uma vida frutífera, gere os frutos que realmente a Bíblia quer nos dar e que, portanto, reflitam realmente o caráter de Deus e do reino de Deus. E não apenas fazer um uso superficial ou para instrumentalizar a Bíblia ao nosso favor. Então, eu acho que a Bíblia ela é um livro muito rico. E essa é uma oportunidade incrível que nós temos de ouvir perspectivas novas, de ouvir outros campos do conhecimento, e isso enriquece profundamente a nossa vida espiritual e também a nossa fé cristã. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, especialmente acompanhados do Kenner, da Cintia, que são meus amigos. E eu troquei uma ideia com a Cintia antes de virmos para cá, e queria saber o que ela iria compartilhar com vocês para a gente talvez não bater cabeça, né? Repetir as mesmas coisas e tal. E quando ela disse que tinha emoldurado a fala dela a partir da própria experiência de vida dela, eu falei, pronto, é isso. Que era essa minha ideia também. Especialmente por causa do tema, né? Bíblia é uma biografia. Se a gente considerar essa noção da Bíblia como um ser vivo, por assim dizer, que tem uma história e que nós devemos conhecer, faz muito sentido falarmos a partir da nossa história, a partir da nossa biografia com relação à Bíblia. E eu também, então, emoldurei a minha fala, não tão biograficamente, mas a partir de algumas questões da minha experiência. E eu quero começar, talvez, uma fala que seja esquisita para vocês, mas eu costumava dizer, após ter entrado no seminário e ter tido contato com a disciplina dos estudos bíblicos, ou seja, eu estava conhecendo a Bíblia fora daqueles padrões e de uma aproximação cujo interesse é simplesmente doutrinário, confessional, como a Cintia mencionou. E aí eu costumava dizer, eu não gosto de filosofia, eu quero estudar a Bíblia. E não era, eu nem falava, né, eu não gosto de teologia, porque na minha cabeça eu ainda queria estudar a Bíblia e pensar teologicamente a partir da Bíblia, mas eu falava, eu não gosto de filosofia, eu gosto de Bíblia. Na minha cabeça, nesse primeiro momento que eu estou, assim como quando você vai conhecer uma pessoa nova, às vezes você precisa se desvencilhar de alguns paradigmas que você tem a fim de fato, encontrar essa pessoa em quem ela é. Eu acho que esse meu antagonismo com relação à filosofia, porque eu estava encontrando a Bíblia, tem a ver com o fato de que na nossa experiência de igreja, muitas vezes a teologia ela se torna muito abstrata. Então, por exemplo, o que eu queria dizer com isso era basicamente, por que eu vou ficar pensando sobre metafísica e por que eu vou ficar pensando sobre a metafísica da Trindade? Por que eu vou ficar pensando sobre dicotomia ou tricotomia, sobre transubstanciação, né, dos elementos da ceia? Por que eu vou fazer isso se, na verdade, eu estou interessado em saber por que Deus inclui a terra na aliança com o povo de Israel? Por que os profetas eram tão preocupados com as pessoas pobres e vulneráveis?
Por que que na forma da Bíblia lidar com o ser humano, uma das características mais importantes é a nefesh, ou seja, a garganta, aquilo que respira, que bebe, que come. Então, eu tava em choque, na verdade, com a concretude da concepção da vida que a Bíblia me apresentava, diante de um conhecimento anterior que eu tinha, que era da teologia, de uma teologia doutrinária, confessional, dogmática, que tem como fundamento uma tradição filosófica que é estranha à própria Bíblia. E, para adiantar até um pouquinho, na verdade, o que eu estava querendo dizer com eu não gosto de filosofia, eu gosto de Bíblia, eu vinha descobrir que, na verdade, o que eu estava dizendo é eu não gosto de uma certa filosofia que fundamenta a teologia cristã ocidental, mas eu gosto da filosofia que fundamenta o texto bíblico. E isso eu fui descobrir posteriormente, né? Ah, mas eu fui percebendo na minha experiência de seminário, porque eu realmente fiquei chocado com essa distância entre a teologia que eu conhecia e aquilo que eu estava vendo na Bíblia, mas eu fui também percebendo e também fiquei chocado com o fato de que o meu interesse na Bíblia parecia estranho àquilo que eu estava vendo com os meus colegas e até com os professores do seminário. Eu percebi um isolamento da minha curiosidade, um isolamento do meu interesse, porque eu via nos meus colegas, na verdade, um interesse pela Bíblia, não pela Bíblia, mas uma aproximação da Bíblia a partir das demandas eclesiásticas. A grande questão que o pessoal tinha não é o que a Bíblia está dizendo, mas é como que eu vou trazer isso para a igreja, para as exigências, para as demandas, para aquilo que eu estou vivendo na igreja, porque eu estou estudando para servir a igreja. E aí eu fui percebendo então que essa falta de interesse no fim também tinha a ver com essa distância, porque o pensamento teológico, essa forma de lidar com a Bíblia dentro da igreja e até dentro dos seminários, era moldado por confissões e tradições teológicas específicas, estavam fundamentadas também em tradições filosóficas específicas que nada daquilo, vagarosamente eu fui percebendo, nada daquilo brotava do próprio texto bíblico, brotava de uma interação verdadeira, profunda, com a sabedoria do texto bíblico, e aqui usando sabedoria como um termo filosófico, né? Não só uma qualificação qualquer. E eu quero trazer para vocês aqui um exemplo que ilustra isso que eu estou falando, porque tanto dentro da igreja quanto no seminário, uma das coisas que eu lembro de assim mais vividamente de ser discutido, exatamente por causa do encontro que as pessoas tinham, ainda que é superficial, mas estavam encontrando, era uma pergunta: Deus pode se arrepender? E essa pergunta, ela emerge de duas constatações. Uma delas é que existem textos claros na Bíblia em que afirmam explicitamente que Deus não pode se arrepender. Então você tem Números, né? Livro favorito, um dos meus livros favoritos, já que eu trabalhei muito nele, mas em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Curiosamente, uma afirmação ortodoxa de Balaão, um estrangeiro adivinho, místico, que não tem nada a ver com os profetas bíblicos. Mas esse questionamento sobre a possibilidade ou não do arrependimento de Deus também também é suscitada pela constatação clara de que existem textos bíblicos em que Deus se arrepende. Textos que dizem também explicitamente, diretamente, Deus se arrependeu. A gente tem um caso claro, que é o caso de Gênesis 6, do dilúvio, em que Deus diz:
Na verdade, o narrador diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem e tal. E esse conflito de afirmações deixa pastor e teólogo nervoso, porque você tem que lidar com essa contradição de diferentes textos bíblicos, ou que a gente pode chamar de diferentes tradições bíblicas. E é claro que pastores e teólogos vão dar preferência à afirmação de que Deus não pode se arrepender, porque um fundamento filosófico que molda e constrói o seu pensamento teológico afirma que Deus é onisciente, perfeito e impassível. Ele não pode ser afetado por aquilo que ele vê, por aquilo que a humanidade faz, aquilo que acontece na criação. Então, não tem como que um ser onisciente que sabe tudo que vai acontecer se arrepende. E aí, para poder afirmar isso, o teólogo tem que dizer que a linguagem bíblica não é aquilo que parece ser. A linguagem bíblica, ela é uma acomodação às nossas próprias limitações. Por isso que Deus fala desse jeito. A linguagem bíblica, ela é só um antropomorfismo. É só uma forma de atribuir a Deus características humanas. É por isso que o texto está dizendo isso. No fim, a teologia está dizendo que a Bíblia não é aquilo que ela parece ser, ou aquilo que ela mesma diz ser. E para que o teólogo afirme isso, ele precisa usar pressupostos filosóficos que não emergem da própria Bíblia. Caso contrário, não falaria isso. Mas quando a gente olha para a Bíblia mesmo, a gente percebe a importância dessa afirmação. Deus se arrepende. Na Bíblia, essa afirmação, ela é um marcador central de quem Deus é. Porque ela é uma afirmação baseada no fato de que Deus é misericordioso e perdoa. Então, quando a gente vai ler os textos centrais que dizem que Deus se arrepende, especialmente Êxodo capítulos 32 a 34, mas que vai também aparecer no conhecido texto de Jonas, que na verdade é até curioso, porque ele usa essa fala de que Deus se arrepende para dizer: é por isso que eu não quis ir lá para Nínive, é por isso que eu não quis atender ao chamado de Deus, porque eu sabia que Deus é misericordioso e iria se arrepender. Esses textos falam algo assim: Deus compassivo e gracioso, vagaroso para se irar e cheio de bondade, que se arrepende do mal. Essa fala de que Deus se arrepende é central para a gente conhecer quem Deus é na relação de Deus conosco e com a sua criação. É uma fala que diz: Deus é amoroso o suficiente para abrir mão de qualquer coisa a ponto de abrir mão da sua onisciência, para abrir mão da sua simplicidade, para abrir mão da sua impassibilidade. Deus ama e por isso Deus se arrepende. É uma afirmação para dizer que Deus não vai cumprir algum tipo de justiça ou julgamento, esse mal, né, como o texto bíblico coloca, porque Deus se arrepende. Essa lógica faz sentido na filosofia bíblica. Porque Deus se envolve com a realidade. A Cíntia disse que a teologia feita por Paulo é uma teologia feita no chão da vida, porque o chão da vida é permeada pela presença divina. Essa é uma filosofia, é uma parte da filosofia bíblica, dizer que Deus está aqui agora, se envolve conosco agora, nas nossas vidas, na bagunça que existe conosco. E aí vem a teologia e diz que Deus não pode se arrepender, porque é baseado numa filosofia estranha à própria Bíblia.
para provocar um pouquinho vocês e quem ouvir entenda, na teologia, falar que Deus se arrepende e aí vai dizer não, não é isso, não é isso, Deus não pode se arrepender, é como se o texto bíblico estivesse falando sobre as sombras. A linguagem bíblica é a sombra que nós vemos de dentro da caverna, não é a realidade. Pegaram a referência? Platão, ideia e realidade concreta da vida. A linguagem da Bíblia afirma que essa separação não existe. Mas a teologia cristã ocidental vai dizer ela existe. E aí, um bom tempo depois, já com uma formação acadêmica melhor, eu consegui entender melhor essa situação, essa distância, e descobri uma analogia muito boa feita por um estudioso chamado Brent Strong, que é um catedrático de Antigo Testamento da Duke University. Ele compara o conhecimento bíblico com o conhecimento de um idioma. A analogia é extremamente pertinente, em primeiro lugar, porque de fato a Bíblia é escrita em outro idioma do que o nosso. Mas não só, mas a Bíblia, ela é esse idioma que a Bíblia tem, pensando até mesmo aqui hebraico, aramaico e grego koiné, é um idioma diferente de qualquer idioma moderno. Mesmo o hebraico bíblico é completamente, completamente talvez muito forte, mas é muito diferente ainda do hebraico moderno. E ele faz essa analogia e ele afirma o seguinte: o que eu quero dizer com essa analogia linguística é que o Antigo Testamento, como qualquer peça de literatura ou arte, ou pelo menos pode ser, uma forma de construir a realidade, uma forma de entender o mundo, uma forma de perceber tudo o que há, até mesmo perceber a nós mesmos. Não sei se você já teve, a experiência de aprender um novo idioma, e de fato aprender um novo idioma é como aprender a viver de novo. Porque o idioma, ele categoriza, ele dá sentido para a realidade de uma forma peculiar, particular. E quando você aprende um novo idioma, quanto mais diferente do seu idioma, mais é como se você estivesse conhecendo um outro mundo. Eu até pensei, depois pensando no título, a Bíblia é uma biografia, eu pensei, o exercício de estudo bíblico, ou a disciplina de estudos bíblicos é uma atividade, um exercício antropológico. É como se nós aqui fôssemos transportados para uma tribo, distante, isolada, e nós tivéssemos que conhecer essas pessoas. E aí eu vou usar as minhas categorias, o meu idioma, para entender uma forma de vida completamente diferente. Não dá certo, eu preciso me distanciar um pouco de mim mesmo a fim de conhecer o outro. Mas essa analogia do Brent Strong, ela é não só importante porque ela está relacionando o idioma com um tipo de filosofia, ou seja, o idioma é uma forma de pensamento e uma forma de viver no mundo, mas o que leva ele a essa analogia é uma constatação muito triste. Ele diz o seguinte: se essa analogia linguística é precisa e instrutiva para o Antigo Testamento, isso significaria que, assim como outro idioma, o Antigo Testamento pode ser ensinado, aprendido e falado, bem ou mal, fluentemente ou com dificuldade, mas também significaria que, como qualquer outro idioma, aqui ele está falando especificamente do Antigo Testamento, mas a gente pode aplicar isso para a Bíblia inteira. Como qualquer outro idioma, o Antigo Testamento está sujeito aos mesmos processos que afetam todos os outros idiomas. Esses processos incluem crescimento e mudança linguística, mas também, dependendo do idioma e das circunstâncias,
declínio, desuso e, finalmente, a morte. Em outras palavras, todo o ciclo de vida de um idioma. A Bíblia, como um tipo de idioma específico, ou seja, uma forma específica de experimentar, conhecer e entender a realidade, da minha perspectiva, já morreu há muito tempo para a maioria dos cristãos. Ninguém mais fala o idioma bíblico. E aí eu, como biblista, é como qualquer outro linguista de idiomas mortos. Então, alguém que estuda acadiano, ugarítico, ou mesmo hebraico bíblico e grego koiné, que é o modo grego do Novo Testamento, nós estamos estudando línguas mortas. E eu, como biblista, me sinto dentro da igreja como alguém que conhece uma língua que ninguém mais conhece. A percepção do Strong é um pouco menos negativa do que a minha. Ele diz que o idioma bíblico está morrendo. E é por isso que ele escreve um livro para dizer como que a gente faz para que isso não aconteça, como que a gente faz para que o idioma bíblico não morra. O idioma, ele carrega em si aquilo que eu estou chamando de uma filosofia, um modo de viver no mundo. E por isso, a Bíblia como um idioma, ela carrega algo específico sobre o modo como pensa a metafísica, ontologia, ética, epistemologia, hermenêutica, estética, política. Alguém aqui já viu alguém formulando realmente uma filosofia política, uma teoria política, cristãos, teólogos, que levem em consideração aquilo que nasce do próprio texto bíblico? É difícil, muito difícil. E o que eu percebo da teologia cristã, histórica, ocidental, é como se eles estivessem tentando, para aproveitar a analogia linguística aqui, tentando entender um texto em inglês usando vocabulários e regras gramaticais do português. Não faz sentido algum. E aí cria-se toda uma confissão de fé, uma teologia sistemática, toda uma ortodoxia baseada num erro básico de método, que é tentar entender uma coisa a partir das regras de outra coisa. É isso que a gente faz, usando fundamentos filosóficos estranhos à Bíblia para poder entender a própria Bíblia. E o que a gente precisa fazer, e é isso que os estudos bíblicos nos ensinam, e é isso que eu estou tentando apresentar para vocês, é que a gente precisa, assim como quando a gente vai aprender um novo idioma, assim como quando a gente vai aprender a respeito de uma nova cultura, quando a gente, se torna imigrantes em algum lugar, é humildade para entender o modo de viver daquele lugar. Humildade para dizer, as regras que eu tenho não vão funcionar aqui. Então essa humildade que vem lá do começo, quando a gente começa a aprender sobre estudos bíblicos, e ia falar, meu Deus, o que é isso? Essa humildade da percepção da distância, da diferença. É isso que vai nos levar a um lugar melhor. A gente não pode ler a Bíblia como se ela fosse um diálogo socrático. A gente não pode ler a Bíblia como se fosse um tratado escolástico medieval. A gente não pode ler a Bíblia como se fosse, a Cíntia mencionou isso, mas como um tipo de arcabouço de versículos para a gente montar um quebra-cabeça que no fim vai aparecer lá a teologia sistemática ou a regra de fé da minha igreja e tal. E aí eu só quero, chegando ao final da minha fala, usar aqui um amigo meu, tenho o privilégio de chamá-lo de amigo, que é o Drew Johnson, um estudioso da Bíblia, que tem um livro lançado em português chamado Filosofia Bíblica. Ele faz essa proposta de tentar entender quais sejam os elementos que formam a filosofia
que é refletida, o que emana, que se expressa no texto bíblico. Eu já vou citar rapidinho algo que ele fala que eu acho importante, mas antes disso eu vou citar aqui a reação de um filósofo teológico chamado Ryan Mullins, que é professor de teologia filosófica na Universidade de Lucerne, na Suíça. Ele responde à proposta do Drew Johnson da seguinte maneira: talvez seja necessário que comecemos a falar de tradições filosóficas rivais e perguntar se é possível sintetizar essas tradições rivais. Talvez a tese de Johnson devesse pelo menos mudar a atitude das pessoas. Talvez elas devessem parar de ver a Bíblia como fonte de dados que podem ser manipulados para se encaixar em qualquer categoria filosófica na qual desejam forçá-los. O mais importante aqui é talvez imaginar a possibilidade de tradições filosóficas rivais. Olha a profundidade disso. Talvez a teologia cristã ocidental, e eu estou sendo específico aqui em chamar de ocidental, represente uma tradição filosófica rival à tradição filosófica bíblica. É como essa atividade teológica é quase como que pegar, eu tenho filhos e tenho experiência com criança pequena, aquele brinquedinho que você tem o quadrado, o triângulo e o círculo, aí a criança pega o quadrado e quer forçar aquilo no círculo de qualquer maneira. E eu acho que a teologia muitas vezes usa a Bíblia dessa forma, pega a Bíblia e quer esmagar para se encaixar lá naquele espaço que é formado pelo modo de pensar diferente. E aí, por exemplo, eu quero falar, e aí eu volto à questão de Deus se arrepender. Partindo de uma tradição filosófica estranha à Bíblia, a gente poderia pensar que o princípio aristotélico da não contradição é importante para interpretar a Bíblia. E aí a gente pega dos textos que eu vi de que Deus se arrepende e Deus não se arrepende, tem representantes de cada uma dessas versões no mesmo capítulo da Bíblia, que é 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 10 a 11 diz: então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Samuel dizendo: estou arrependido de ter feito Saul rei. E literalmente 19 versículos depois nós temos aqui 1 Samuel 15, 29, Samuel, o profeta, querendo ser o ortodoxo e falar a respeito de Deus, diz: então Samuel lhe disse, ou seja, disse a Saul: Yahvé arrancou de você o reinado de Israel. A glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é humano para se arrepender. É o mesmo capítulo, os mesmos personagens. Se a gente usar o princípio aristotélico da não contradição, você joga a Bíblia fora e fala: isso aqui, que sabedoria é essa? Que tipo de pensamento ridículo é esse? Mas se a gente pensar que a Bíblia está nos apresentando um modo específico de pensamento, de filosofia, as coisas mudam. E aí eu quero usar um exemplo do Drew Johnson. Ele lista duas características da filosofia bíblica que são bem interessantes, que são a filosofia bíblica, o modo de pensar bíblico, né, é pixelado e é enredado. Na tradução que ficou na versão em português, ficou entrelaçado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a filosofia bíblica é formada pela relação de diversas imagens como pixels que estão entrelaçados ou enredados e que juntos formam uma imagem mais completa. E que a Bíblia faz isso intencionalmente. O que ele diz é que não só a Bíblia é essa, por ser uma biblioteca, nesse sentido de ser composto por vários textos diferentes, não só livros diferentes. Dentro de cada livro tem várias composições textuais diferentes que foram colocadas juntas.
que ele está falando não é só isso, de que a visão geral, então a gente tem que ver a Bíblia como um todo. Não, a Bíblia intencionalmente trabalha a relação dessas categorias, desses conceitos, não de uma forma atomizada, individualizada, mas complexa e enredada. Com isso eu estou dizendo, por exemplo, que a epistemologia bíblica é dialógica. Ela não é monológica. Ou seja, a epistemologia bíblica, ou seja, o modo de conhecimento da realidade que a Bíblia nos apresenta é um conhecimento de processo, de diálogo e às vezes dialético, no sentido de contradições. E a Bíblia então nos diz: você quer me conhecer? Pensando na Bíblia como uma pessoa, a biografia aqui, você precisa entrar nesse diálogo. Você precisa entrar nessa relação. Vem, pensa junto. Pensa junto. E aí eu quero concluir, talvez com algo mais simples, né? Eu acabei lidando aqui com questões filosóficas que às vezes são complexas, mas tem coisas simples que a gente pode fazer dentro da igreja. Questionamentos simples que a gente pode fazer dentro da igreja que vão nos levar, pelo menos, perceber que a gente não pode tratar a Bíblia de uma certa forma, mas precisa encontrar um outro caminho. A Cíntia mencionou de passagem aqui alguma coisa, mas eu vou colocar para vocês isso. Vocês já se perguntaram por que a Bíblia é formada por narrativa, por poesia, por instrução, por provérbios, por parábolas, em vez de, e esse em vez de é importante, em vez de ter uma lista de proposições ou de silogismos. Silogismo, aquele método filosófico de A, se A, B, então C, né? Porque se Deus queria que nós o conhecêssemos e que fosse aquela coisa certinha, por que Deus não criou um manual de proposições que a gente pudesse conhecer? Porque se Deus tivesse feito isso, a gente não estaria aqui. Que isso teria ficado defasado há mais de 1000 anos atrás, como os escritos de outras culturas ficaram. E a gente está aqui ainda pensando, dialogando com o texto bíblico. Exatamente porque Deus escolheu a criatividade, a imaginação, o mistério, a mística, a imagética. Deus escolheu essas coisas para se comunicar. É arriscado? É, porque é subjetivo. Mas Deus prefere se envolver conosco, no lugar de estabelecer um negócio quadrado que talvez ninguém entende e que não iria fazer sentido algum para a vida real que a gente vive. Por que a Bíblia foi composta por uma diversidade literária? Não só como biblioteca, mas como a Cíntia também mencionou. Por que Paulo não estava lá no escritório dele sozinho, com a pena e o papiro sozinho? Por que tinha um amanuense? Por que tinha um colega do lado dele? Por que a escrita é coletiva, é cooperativa? Por que é assim e não um manual de catecismo escrito por uma única autoridade? Por que Deus não escolheu lá? Moisés vai sentar aqui, vai escrever um manual e essa é a revelação divina para a humanidade. Por quê? Por que para conhecer a Deus, por exemplo, o próprio texto do Antigo Testamento e do Novo fala: faça isso para me conhecer. Faça um ritual. Por que Jesus escolheu um ritual para dizer que, para preservar a memória dele entre seus discípulos? Por que Jesus não escreveu também um manualzinho de lições de moral para a gente só decorar, mas Jesus disse: põe a mesa, prepara o pão, prepara o vinho e assim vocês vão me conhecer. E assim vocês vão preservar a minha memória. Por quê? Essas perguntas vão nos levar a questionar fundamentos filosóficos
da teologia típica que a gente conhece e vão nos levar a nos aproximarmos da Bíblia de uma outra forma. Então, se a gente quer realmente conhecer a Bíblia, a gente precisa, como é a proposta desse curso, acompanhar a Bíblia exatamente como uma biografia, como alguém que está diante de uma outra pessoa e que você precisa conhecer ela. O seu modo de vida, a sua forma de pensar. E aí sim a gente vai para frente. E aí para, né, fechar o emolduramento que eu fiz, de fato, não é que eu não gostava de filosofia, eu não gostava de um tipo de filosofia, eu gostava da filosofia que a Bíblia trazia, porque aquela filosofia fazia sentido para a vida e para a fé que eu queria viver e experimentar. Infelizmente, a teologia cristã ocidental muitas vezes é um obstáculo para que isso aconteça. E a gente está aqui para vencer esse obstáculo. Se vocês acharem que isso vale a pena, e eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Muito bem, bom dia. Que bom darmos início a essa caminhada de estudos bíblicos, um espaço privilegiado que a IBAB está construindo, e eu tenho certeza que avaliar a Bíblia, acessar a Bíblia a partir de preocupações que coloquem em diálogo análise crítica acadêmica com experiência comunitária é um desafio, mas quando olhamos a realidade da igreja brasileira, por exemplo, percebemos o quanto isso é fundamental para que a Bíblia não seja aquilo que ela não é. Acho que e é a partir disso que eu gostaria de dialogar com o Caio e com a Cíntia. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Cíntia, por essas reflexões e provocações tão importantes. Eu acho que é um pontapé interessantíssimo para o nosso curso, não é não? Já, como diz Paul Ricoeur, né? Já deu muito a pensar. já deu muito a pensar. Talvez um lugar comum aqui, eu acho 2 lugares comuns, eu vou entrar nessa seara com os 2 aqui, né? 2 lugares comuns postos por Cíntia e Caio. Primeiro, a questão da projeção, e aqui eu vou tentar fazer uma síntese do que os 2 disseram. A Cíntia começou dizendo, quando eu comecei minha caminhada, eu percebia um tipo de linguagem doutrinária imposta sobre a Bíblia. Talvez a gente ouça isso, né? Fala, mas o que significa isso? Eu acho que o Caio explicou bem o que significa isso. Não sei se os 2 tramaram, mas foi o que me parece que tem acontecido, pelo menos em parte das falas. Quer dizer, você tem uma filosofia cristã ocidental. O que isso quer dizer, né? Uma visão de mundo ocidental, uma compreensão sobre Deus, sobre seres humanos, sobre relações sociais, etc., sobre fé, sobre igreja, do cristianismo ocidental, que quando encontra com o texto bíblico tem que agora dialogar com um sistema de compreensão da realidade que é outro. Então, o que nós costumamos fazer? Enfiamos goela abaixo da Bíblia esse sistema de compreensão da realidade ocidental no texto bíblico, que foi um incômodo, me parece, na biografia da Cíntia, e o que incomodou o Caio também, porque ele queria filosofia bíblica, não filosofia ocidental cristã, sei lá. Ele queria saber o que a Bíblia pensava sobre determinados assuntos e não exatamente como um teólogo sistemático pensava sobre alguns assuntos, entre eles Deus, não é? Eu acho que aqui a gente tem um lugar comum e é o grande desafio. Logo quando me converti, a gente ouvia muita expressão, eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ouvir o que a Bíblia diz. É um pouco do que os 2 tentaram de maneira tão bonita, profunda e nos disseram aqui também. Quer dizer, você tem um sistema de compreensão, que é esse sistema de compreensão que nós aprendemos tradicionalmente, e não precisa de faculdade para aprender, a gente vai aprendendo na comunidade, vai aprendendo, vai se repetindo, Deus é isso, Deus é aquilo, igreja é isso, igreja é aquilo, pecado é isso, pecado é aquilo, mulher é aqui, homem é aqui, não é? Aqui são os lugares que Deus quer, é assim que Deus faz, etc. Isso vai construindo um tipo de imaginário, um tipo de óculos através dos quais nós olhamos a realidade. Isso é tradição, isso é sistema, isso é dogma, isso é sistema doutrinário, isso é filosofia ocidental, isso é visão de mundo, que faz com que você olhe para o texto bíblico.
Qual é o exercício aqui que os nossos dois queridos amigos e irmãos propuseram? Que a gente, corajosamente, siga o caminho de compreender o sistema que nós chamamos de texto bíblico a partir da visão de mundo, das ideias, da compreensão deste texto. Para que depois, ou nesse processo, faça sentido para a gente, e não o contrário. O que é muito difícil. É muito difícil. E um lugar agora que eu quero entrar com eles é da biografia mesmo, porque eu acho que eu passei por uma história muito parecida, assim, sabe? E eu tenho duas histórias, dois exemplos. Quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu me converti para o mundo evangélico numa comunidade pentecostal e comecei a ler a Bíblia. Falei, vou ler de Gênesis até Apocalipse. Comecei a ler. Só que ler com cuidado, anotava os números, anotava as palavras, anotava os nomes, anotava a geografia, anotava aquelas expressões todas. Aí quando eu estava anotando, eu falei, peraí, isso está estranho. Porque eu falo uma coisa aqui, depois falo outra. Eles passaram, Josué com o pessoal passou pelo Jordão ou não passou? Parece que passou e voltou. Ué, são quantas pessoas que entram no barco? Diz uma coisa, depois diz outra. Aí, peraí, como assim? Cabelo de mulher? Anjo? E eu dizia o seguinte, bom, isso aqui é coisa da minha cabeça. Deus não vai errar. Errado estou eu. Então eu ia lendo e percebendo que a Bíblia não se encaixava exatamente na estrutura linear. Isso foi a primeira crise. A Bíblia não falava de maneira linear como costumeiramente nós falamos no dia a dia. Ninguém começa uma coisa e fala, depois para, fala outra, repete, volta. Isso foi a primeira crise. Eu comecei a ler, continuei lendo e fingindo que não estava vendo aquilo. Depois vi que a Bíblia falava coisas sobre natureza, sobre corpo, que eu dizia, ué, tem uma coisa estranha aqui. Mas pulava. Eu falei, deixa eu ir para o Novo Testamento, porque lá as coisas se resolvem. E lá no Novo Testamento também não se resolveram. Eu falei, meu Deus, como que eu fiquei em crise? Aí eu dizia, bom, a crise está comigo, o problema não está na Bíblia, o problema está em mim, e vida que segue. Os anos foram se passando, eu então entrei no seminário e tal, comecei a estudar, e algumas coisas comecei a compreender sobre a Bíblia que me ajudaram a entender que aquilo que eu compreendia como uma contradição ou sistema com ruídos, no fundo, era um jeito de funcionar diferente do jeito como nós funcionamos hoje. Outra história. Anos depois, como professor na Faculdade Unida de Teologia, eu dava aula de evangelhos ou literatura joanina. Eu chegava para dar aula de literatura joanina e falava assim, pois é, porque o quarto evangelho, a comunidade joanina, como comunidade joanina? Não foi João? Aí eu disse assim, bom, não foi João apóstolo? Provavelmente não tenha sido João apóstolo que escreveu o Evangelho de João. A pessoa, meu Deus do céu, como não foi João? Pois é. E o Apocalipse? Também não é o apóstolo. E as epístolas? Provavelmente não. Foi como assim, professor? Pois é. Aí nós íamos explicando e falando das coisas, eu percebia os alunos uma crise profunda, por quê? Aquilo que eles esperavam que a Bíblia fosse, não era exatamente o que a Bíblia é ou era naquele contexto. Você tinha um conjunto de ideias sobre o texto bíblico, e quando você se deparava com informações que criavam ruídos em relação à expectativa que se tinha da Bíblia, com aquilo que a Bíblia parecia ser, gerava uma crise. Então o problema está em fazer teologia, em estudar a Bíblia de maneira séria. Não, o problema estava exatamente na imagem da Bíblia que tínhamos, ou na imagem de Bíblia que as pessoas tinham quando chegavam no seminário, ou em qualquer espaço em que a Bíblia é tratada de forma um pouquinho mais profunda. E aí propus para a faculdade, falei, vamos fazer o seguinte, uma introdução à Bíblia. O que é esse negócio que nós chamamos de Bíblia? Que texto é esse? O que ele faz? Porque o problema não é acolher ou não a Bíblia como palavra de Deus. Sim, o pressuposto é a Bíblia é inspirada, fruto de revelação, resultado de ação de Deus. Mas o que isso significa?
E significa que as linhas desse texto vão refletir, por exemplo, as expectativas científicas que nós temos no mundo moderno? A imaginação sobre ser humano, sobre homem, mulher, corpo, etc., são continuidade ou uma antecipação do que nós descobriríamos com a antropologia cultural, com as ideias modernas? E se não, a Bíblia então deixa de ser importante? Aí sim, para quem entende a Bíblia como um instrumento, uma obra fechada, que é quase uma antecipação do que nós vamos descobrir séculos depois nas ciências e na cultura da modernidade, a Bíblia deixa de ter importância. Porque se ela não se encaixa naquilo que nós esperamos no mundo moderno, e para ser inspirada, para ser Bíblia, para ser palavra de Deus e para ser importante, precisa se enquadrar às expectativas do mundo moderno, logo a Bíblia deixa de ser importante. A Bíblia não presta. Por quê? Não presta para quem espera da Bíblia aquilo que a Bíblia não é. Isso para mim foi libertador, porque eu pude acessar a Bíblia, e aqui acessar a Bíblia corajosamente, como um texto. E isso é fundamental. O que significa a Bíblia ser um texto? Ser texto tem todos os sistemas, pressupostos, compreensões, modos de funcionamento de um texto. Um exemplo: nenhum texto existe sem outros textos. Tudo que você fala, todo discurso, ele é resultado de relações com outros discursos. As expressões mais criativas, entende? As coisas mais profundamente individuais, por mais aparentemente únicas que sejam, essas coisas todas são resultado de diálogos com outras coisas que foram ditas. Ninguém diz do nada. Então, nenhum texto existe sem outros textos. Aí você diz, a Bíblia é texto? É. Então a Bíblia pode estar em diálogo com outros textos? Aí, tá vendo? Acontece até milagre. Que haja luz. Ela está em diálogo com outros textos, ok? Então eu olho a Bíblia e digo assim, olha, que coisa, né? Essa Bíblia aqui tem umas imagens parecidas com as imagens de textos do mundo antigo. Mas tem obras no mundo antigo que parecem dialogar com essa história do dilúvio, a visão de ser humano. Essas coisas parecem que dialogam com outros textos do mundo antigo. Aí você diz, não pode. Por que não pode? Porque é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não está em diálogo com nenhum outro texto, a não ser o texto dos céus. Caiu do céu assim. Veja, é esperar mais da Bíblia do que a Bíblia é. Então, quando você trata a Bíblia com maturidade, por isso uma introdução à Bíblia, quer dizer, o que é essa Bíblia? Primeiro, esse texto é resultado de uma série de interesses, diálogos, contextos, valores, disputas, conjuntos. Gostei muito da imagem que o Caio usou, né? Como se fosse eu usava colcha de retalhos. Sabe uma colcha de retalhos? Tem vários pedaços, e aí você costura e forma um pano bonito que te aquece. Quando você olha para o texto bíblico assim, por exemplo, você vai romper com o conceito de linealidade que às vezes o homem moderno, a mulher moderna tem. Mas é texto, é assim que o texto é. É esperar do texto aquilo que o texto pode ser. Ou seja, a Bíblia é inspirada. Isso significa que ela tem um jeito de funcionar que nos diz coisas. E essas coisas que a Bíblia nos diz, muitas vezes essas coisas são ditas com outra linguagem, com outras imagens, diferente das nossas, diferentes das que temos, diferentemente das coisas que nós estamos acostumados a tratar como real, histórico. Por exemplo, conceito histórico. Né? O que é histórico para a gente? Isso é histórico ou não? Isso aconteceu ou não? Quando você diz isso, você pensa acontecer e histórico dentro das nossas categorias,
do histórico e do que aconteceu. E se pensar que uma história factual, como durante muito tempo se preservou na nossa imagem e na academia, do tipo, se aconteceu factualmente, esse documento vai refletir o que aconteceu em fato. Eu vou reproduzir, eu posso repetir. Aí você vai para o texto bíblico, essa ideia de história não está no texto bíblico. O texto bíblico está mais preocupado com a teologia da história do que com a história factual como nós temos hoje. Então, mais ou menos assim, o mar abriu ou não abriu? Aconteceu ou não aconteceu? Essas perguntas são perguntas nossas. A criação foi em 7 dias ou não foi em 7 dias? Porque nossa imagem de histórico ou de história do mundo moderno pensa história e histórico a partir de uma espécie de continuidade entre o que falo e o que acontece. Então, o conceito de fato, história, verdade, que o mundo moderno tem, são expressões diferentes do que o texto bíblico tem. Então, o que é ler a Bíblia com maturidade? É considerar esses ruídos e, de maneira piedosa, bonita e corajosa, perguntar o que isso tem a nos dizer e quanto isso promove vida. O Caio disse assim, a filosofia, uma espécie de epistemologia da própria Bíblia, como a Bíblia pensa o mundo, como a Bíblia pensa a compreensão da realidade. Ora, como a Bíblia pensa a compreensão da realidade, por vezes entrará em tensão com o que nós entendemos, inclusive como razoável, como aceitável. O que a gente faz então? Quando a gente descobre que essa visão de mundo que o texto bíblico tem não é tão razoável assim. Não viola, por exemplo, os direitos da criança e do adolescente. O que a gente faz? Quando a compreensão de criança do texto bíblico é uma compreensão que viola o que a gente entende como preservação da criança, o que a gente faz? Primeiro a gente pode fazer o seguinte, usa teologia. Não está dizendo isso. A Bíblia jamais falaria assim. Então enfia onipotência, onisciência e onipresença. Ou, assim, né? Está numa espécie de história da revelação. Nesse momento pensavam assim, mas lá no final vai pensar de outro jeito. Ou não. Ou ler a Bíblia com coragem, com maturidade. Compreendendo a Bíblia como ela é. Aí, nós temos uma balança aqui. Que é ler de maneira crítica, porque a Bíblia não precisa ser protegida, a Bíblia não pode ser lida de maneira inocente, a Bíblia não pode ser lida de maneira inocente. A Bíblia tem que ser lida com cuidado, critério e com muito, muito respeito. Porque estamos lidando com uma obra, com um documento que pode ser sim um instrumento de violência. E eu acredito que o problema não está na Bíblia. Mesmo que a Bíblia tenha ruídos. E ao mesmo tempo piedosa. Então é o diálogo entre uma leitura crítica, cuidadosa e piedosa. Quando lemos de forma só piedosa, a gente pode fazer bobagens. Pode aplicar ao texto, a gente pode usar o texto de maneira muito irresponsável, como nós acompanhamos por aí. Mas se lermos também a Bíblia só de forma crítica, ela vai perdendo o lugar e se torna só um museu para a gente descobrir sobre o passado. Qual o desafio? É o diálogo com essa leitura criteriosa, sem proteção. A gente não precisa proteger a Bíblia. Nós não precisamos proteger a Bíblia. Ou seja, essa leitura criteriosa, crítica e ao mesmo tempo piedosa. Eu chamo isso de leitura da terceira via, que é uma leitura que compreende a Bíblia em todas as suas questões. A Bíblia tem questões sérias que precisamos resolver, mas ao mesmo tempo acreditamos que essa Bíblia, do jeito que ela é, como ela funciona, com a linguagem que usa, com as tensões internas, ela é caminho de revelação. Ela é caminho da expressão de Deus para a gente. E alguns conceitos atrapalham. Um deles é o tal da inerrância, né? A inerrância bíblica. Inerrância bíblica diz o seguinte, ó, de alguma forma a Bíblia não erra. Mas
Qual o conceito de erro que nós temos hoje? Erro e acerto. Não se aplica à Bíblia, entende? Então, a Bíblia é caminho de revelação. A Bíblia é caminho de experienciar Deus nesse sistema que por vezes é tão confuso. E o que esse espaço vai fazer, imagino? O que esse espaço aqui vai fazer de estudos bíblicos? Eu acho que vai primeiro... E a IBAB já faz isso na própria caminhada, né? Criar um pouco de crise. Crise mesmo. Mas para quê? Para que a Bíblia possa ser compreendida à luz do que ela realmente é e não aquilo que nós projetamos. Nem mais e nem menos. E a partir disso, não é? A partir disso, a Bíblia vai se tornando um caminho de iluminação para a vida. No diálogo entre uma leitura cuidadosa, criteriosa, com traços acadêmicos, nós temos acadêmicos aqui, e ao mesmo tempo piedosa e que sirva para iluminar a vida. Porque se não iluminar a vida, ela se torna um objeto obsoleto mesmo. E como Cíntia e Caio disseram, é exatamente essa leitura cuidadosa, feita a partir da vida e para a vida, que sim, se faz palavra de Deus, se faz revelação de Deus. Ilumina e transforma a nossa vida. Porque a palavra, esse texto, com tantas potencialidades de sentido, ele tem sim poder para transformar a história de todo aquele, de toda aquela que se aproximar desse texto com cuidado, com sensibilidade e com desejo de vida, porque toda leitura bíblica feita com o desejo de promoção de vida sempre promoverá a vida e não morte. E assim a Bíblia terá todo sentido, não só para o passado, mas para a comunidade hoje e para cada um de nós. É isso.